Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui conosco nesta tarde de terça-feira. Hoje é dia 20 de junho de 2023. Eu agradeço a Deus, eu louvo ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de juntos estarmos aqui para aprender da palavra do Senhor e também juntos estarmos unindo em oração. Daqui a pouquinho eu quero orar por você. E te convido a você orar comigo. Sempre digo, as minhas orações não substituem as suas. Vamos unir, porque junto somos mais fortes. Vamos fazer um clamor, pedir a Deus as bênçãos dos céus. Vamos também estar repreendendo todo o mal se o inimigo tem se levantado contra a sua vida, se o inimigo tem te afrontado aí dentro do seu trabalho, no seu lar, no meio da sua família. Nós vamos repreender todo o poder do diabo, todo o poder de Satanás. E ele tem que ir embora, porque não é no nosso nome, é no nome de Jesus. A Bíblia nos diz que o Senhor expulsava os demônios pelo poder da palavra. Então vamos estar expulsando todo o mal, tudo aquilo que não é de Deus, que tem te atingido, em nome de Jesus vai ter que sair nesta tarde, para a honra e glória do nome do Senhor, porque o poder está no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesta tarde eu quero falar um tema que faz dias que eu já quero falar sobre esse assunto e hoje o Senhor está nos dando essa oportunidade. Porque muitas pessoas têm dúvidas, né, sobre o jejum. E o texto que eu quero usar de base está em Mateus capítulo 9, Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus no capítulo 9, no versículo 14 diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Fizeram uma pergunta para Jesus. Disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes? Então a primeira coisa que a gente vê, o jejum é sinal de tristeza, né? É um momento que nós afligimos a nossa alma, né? Sempre a gente vai ver, principalmente no Velho Testamento, que as pessoas jejuavam quando estavam em apuro, em aperto. Lembra de Davi? Quando ele comete ali o adultério, comete ali, né, o homicídio, que ele manda matar o marido de Betseba. E ali, naquela gravidez que a mulher tinha engravidado, Betseba, o Senhor diz, através do profeta, que aquela criança não iria viver por causa do pecado de Davi. Aí, Davi orou, ficou ali 7 dias orando, jejuando, né, se afligindo, buscando misericórdia. Quem sabe Deus poderia ter misericórdia dele, mas Deus já tinha determinado, né, que aquela criança iria morrer. E assim, mesmo assim, ele orou, jejuou, mas a criança faleceu. Aí ele, né, voltou a comer, tomou banho, se refez ali, trocou de roupa, comeu, porque os servos perguntaram: Davi, enquanto a criança estava viva, você estava jejuando, tal, clamando, agora a criança morreu, você se levanta, vai comer, como se diz, vai se alegrar. Aí falou: enquanto ela estava viva, eu tinha esperança. Agora, eu vou a ela e ela não vai voltar a mim. Então aqui nós vemos Jesus dizendo: Disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos da bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Jesus aqui, ele se compara como se ele fosse o esposo, né? O esposo e uma festa de casamento. Os convidados estão tristes numa festa de casamento? De jeito nenhum. Quando a gente é convidado para uma festa de casamento, já viu jejuar numa festa de casamento? Tem lógica? Assim Jesus compara o ministério dele. Olha, enquanto eu estou aqui com os meus discípulos, eu sou noivo, eles estão felizes, é como se tivesse uma festa de casamento. Não tem como os convidados estar tristes numa festa de casamento. Eles vão ali, vão comer, vão beber, vão se alegrar com o noivo. Assim Jesus se comparou. Como se fosse uma bodas, uma festa de casamento. Mas Jesus afirma que no final: dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo. Então jejuarão. Dias, porém, viria, que Jesus, lógico,
passaria pelo processo do Calvário e retornaria aos céus, porque de lá ele veio e ele retornou ao seu lugar de origem. Então, ali, depois de Jesus voltar ao Pai, aí viria dias que então eles jejuariam. Porque aqui Jesus estava respondendo uma pergunta dos discípulos de João Batista, né? E eles diziam: Senhor, por que nós jejua? Nós. E o João nos ensinou, João Batista nos ensinou a jejuar. Por que nós jejuamos? Os fariseus jejuam, faz jejum, e os teus discípulos não jejuam. Aí Jesus explicou: enquanto eu estou aqui na terra, eles não precisam jejuar, eu estou com eles. Porque a gente entende que o jejum, nós afligimos a nossa alma, é um momento que nós, de oração, né? É muito importante que quando nós estivermos praticando o jejum, deve ser acompanhado de oração. É no momento de oração. O verdadeiro jejum, irmãos, vou falar aqui para vocês, é aquele que que nós estamos com uma causa tão difícil, tão aflita. Por exemplo, estou com um problema dentro da minha casa. Com um filho, com uma filha, com um esposo, com a esposa. Eu estou tão aflito para que Deus venha mudar aquela situação. Estou tão aflito, precisando de um milagre, que eu perca a fome. Eu não quero nem comer. Davi é um exemplo. Quando o filho dele estava ali ainda vivo, mesmo doente, eles ofereceram: eu não vou comer. Ele estava tão aflito, buscando para que Deus mudasse aquele quadro daquela criança, que ele não comeu, não tinha fome. Ele estava tão aflito, desejoso, querendo ver aquela criança ser restaurada, que ele perdeu a fome. Não tinha fome. Assim é o verdadeiro jejum, irmão. Estamos tão necessitados, queremos tanto milagre, queremos tanto que Deus entra com providência, que perdemos a fome. É aquela coisa até de espontâneo. É uma coisa até espontânea. É natural, nós não queremos nem comer. Lembra do rei quando Daniel foi jogado na cova dos leões? A Bíblia nos fala que ele não aceitou música, não comeu aquela noite, ele estava aflito. Então ele jejuou aquela noite, porque ele estava aflito, nem fome sentiu. Você entendeu? Não é aquela coisa, nós precisamos entender. Primeira coisa, o jejum é um sinal de tristeza. É um sinal que também nós vamos afligir a nossa alma. Nós vamos também buscar pôr limite na nossa alma. Quando estamos jejuando, estamos dizendo para a nossa natureza: olha, você não manda em mim. Você não domina a minha vida. Porque a coisa boa, irmão, é comer, né? Para quem tem saúde, ficar sem alimento, você está realmente, você está afligindo a sua alma. É verdade? Para quem tem saúde, para quem não tem saúde, às vezes consegue ficar até vários dias sem comer, mas quem tem saúde, ainda mais jovem, como é gostoso, prazeroso em comer. E quando nós jejuamos, acompanhado de oração, porque não adianta eu falar: vou jejuar hoje, mas vai assistir novela, vai assistir filme, vai passear, vai jogar bola, vai brincar, vai passear. Não está certo. O jejum deve ser um momento junto com oração. Aquele momento que você fala: hoje eu vou tirar o dia, né, vou consagrar a minha vida, vou esvaziar de mim mesmo, eu vou dizer para a minha carne, para a minha natureza, quem manda em mim é a minha vida espiritual, é o Espírito de Deus que habita em mim. Então o jejum pode ser por a causa de um familiar, para que Deus possa libertar. Possa ser uma causa espiritual. A gente vê que na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos jejuavam, estavam orando, jejuando, e o Espírito Santo falou: separa para mim Paulo e Barnabé. Eu tenho chamado eles para uma obra. Eles estavam jejuando e orando, e o Espírito de Deus falou com eles. Nós precisamos ter a prática do jejum. Precisamos. Ainda mais obreiros. Precisamos. Porque nós sabemos que nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas precisamos fazer com sabedoria, racionalmente, com entendimento. Porque não adianta nada eu jejuar e não obedecer à Bíblia.
Não adianta nada eu ficar jejuando e não tem compromisso com Deus. Estou só passando fome. Você entendeu? Então precisamos obedecer, é o primeiro passo. Obedecer quem? A palavra. Estar em obediência. Aí você está com uma causa insolúvel aos seus olhos. Aí você, em oração e jejum, busca a Deus em prol daquela causa. Mas tem que ser por uma causa certa, né, irmãos? Não adianta eu jejuar, orar por uma causa que é injusta, que Deus não vai fazer. Nós temos que entender que o nosso Deus é justo. É verdade? Não adianta eu orar, jejuar para Deus prejudicar alguém. Deus não vai fazer. Não adianta eu jejuar, orar por uma causa que eu estou levando vantagem, que é contra a lei, que é uma causa que vai prejudicar uma pessoa, alguma empresa, algum negócio. Deus não vai responder. Deus não vai aceitar o seu jejum. É jejum de tolo. Então, por isso temos que fazer com consciência. Eu vou orar, vou jejuar para isso. Deus aprova isso? Deus quer fazer isso? Aí sim. Aí você ora, você jejuma. Porque senão você está fazendo sacrifício de tolo. Você pode orar para a salvação do seu esposo, do seu filho, para Deus abençoar o seu ministério, para te dar dons do Espírito Santo. Pode fazer. Ainda melhor ainda quando a gente jejum e busca para que nós sejamos mais cheios do Espírito Santo, cheios da graça. Você pode orar, jejuar por libertação de um vício. Talvez você não consiga se libertar do cigarro. Talvez você não consiga se libertar da bebida. Ora, jejuma. Talvez demônio tenha cirandado aí dentro da sua casa. Se você tem orado e esse demônio tem resistido, começa a orar, a jejuar, que em nome de Jesus esse mal tem que ir embora. Mas precisamos entender, irmãos. O jejum não vai obrigar Deus a fazer nada. O jejum, como que eu vou comparar? É como se fosse uma oração mais intensa. Deus vai ver que você está orando, jejuando, clamando, você, está clamando, desejando aquele milagre, aquela bênção. Mas não é garantia. Como eu falei, Davi jejuou 7 dias e o filho dele morreu. Porque não era vontade de Deus, já tinha determinado, esse filho vai morrer. Porque foi um fruto de um adultério. Mas depois, Deus, através da mesma mulher, Betseba, nasce Salomão, que foi um ilustre rei, um rei mais sábio, um abençoado de Deus. Vai entender os propósitos de Deus. Mas, aqui, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Muitas vezes. Eles jejuavam 3 vezes por semana. A gente vê um fariseu, quando chega no templo, justificando a si mesmo, eu jejuo 3 vezes por semana. Ele se justifica. E a gente não pode entender, temos que entender uma coisa, não é porque eu oro, não é porque eu jejum, não é porque Deus me usa que eu sou melhor do que o outro. Eu posso desprezar aquele outra pessoa. Temos que entender que somos 100% dependentes de Deus. Deus usa quem quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E como eu disse, o jejum não obriga Deus a fazer nada. Porque tem pessoas que, vou jejuar porque aí Deus vai fazer. Não é bem assim, irmãos. Deus tem livre-arbítrio para fazer ou não também. Como nós temos livre-arbítrio para obedecer ou não. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Para nós, muitas das vezes, tem muitos que, eu oro, eu jejum, Deus vai fazer, obrigado. Não. Pela fé, você pode até dizer, Deus vai fazer, porque você acredita, você tem fé. Isso é importante, é muito bom. Mas obrigar Deus a fazer, não obriga. E podemos orar, jejuar pelo Brasil, pelos presidentes, pelos governantes, pela obra missionária, por tudo. Nós temos uma vasta situação que nós podemos orar e jejuar, sempre jejuando e orando. Pastor, mas quanto tempo eu posso jejuar? Depende da sua estrutura. Tem pessoa que pode jejuar o dia inteiro, tem pessoa que é meio-dia, isso aí, entendeu? É você e Deus. Tem pessoa que é 1 hora, Talvez um jejum certo, praticar em 1 hora de jejum, você fez sincera, às vezes é melhor do que o sistema legalista de 1 dia, 2 dias. Porque tem pessoa que tem um sistema legalista, não é religioso. Deus não quer isso, Deus quer sinceridade. Como aquele fariseu chegou diante ali do Senhor,
né, no templo dizia, é uma parábola que Jesus contou: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Ó Senhor, te dou graça. Era farisaísmo, irmãos. Era só aparência. Senhor, graça te dou, porque eu jejuo 3 vezes por semana, dou dízimo de tudo. Era legalista. O outro não. O cobrador de imposto, né, tido como um impuro, um injusto, um dos piores, porque ele cobrava imposto de... Né, eles trabalhavam para Roma. Olha só, eles eram rejeitados, como Zaqueu também é. Falou: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconheceu a miséria dele. O outro se justificava. Porque, olha, ninguém se justifica a si mesmo diante de Deus. Somos justificados não pelas obras, mas pelo sangue de Jesus. Então precisamos entender isso. Precisamos entender que nós sim devemos, é uma prática milenar, não só os cristãos, não só os judeus praticavam jejum. Tem muitos, né, religiões que praticam o jejum. Muitas das vezes da forma errada. Mas tem muitas religiões, até mesmo antes do cristianismo, antes do povo judeu ser chamado por Deus, já praticava o jejum. É um jeito, uma maneira de você, tipo assim, você dizer para a sua carne que ela não manda em você. Você tem um Deus, o seu Deus não é o estômago. Como o Senhor Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então você, no momento que você está jejuando, você está crucificando a sua carne e os seus desejos. Você está tirando dela o maior prazer que ela tem, que é o alimento, que é comer. E não é bom? Né? Pegou um arrozinho ali quentinho, um feijãozinho feito na hora, um ovo fritinho ali, né? Uma saladinha de alface. É maravilhoso, irmão. Quando a gente pega aquele prato, que maravilha. Que coisa gostosa. Uma limonadinha. Em tudo devemos dar graça, irmãos. Aquele é a providência de Deus. Porque se você for analisar o processo que aquele alimento passou até chegar na sua mesa. Foi plantado, foi colhido, foi adubado, foi beneficiado até chegar na sua mesa. É Deus que abençoa, que tem o alimento na nossa mesa. Naquele tempo, o povo judeu da época de Jesus, eles se contentavam com coisas pequenas. Né? A alimentação deles era a base de pão. Né? Até hoje é pão, frutas secas. A gente vê peixe também na época de Jesus. A gente vê Jesus multiplicando pão e peixe. Então eles se acomodavam com as coisas bem básicas. Graças a Deus. Né? Nós não temos tudo que queremos, mas tudo que precisamos. O arrozinho, o feijão, o ovo, às vezes uma saladinha, né? Uma carninha, sempre tem na nossa mesa, irmão. Um cafezinho com um pãozinho. Isso é tudo bom. É Deus que nos dá. Mas, pastor, eu preciso jejuar para mim ficar melhor espiritualmente. Ótimo, glória a Deus se você tem esse interesse. Jejuma, busca a Deus em oração acompanhado de jejum. Como eu disse, eu não posso jejuar, falar hoje eu estou jejuando e ficar lá na frente da Netflix assistindo filme. Hoje eu estou em jejum. Tá passeando, tá brincando, não é assim. Quando você estiver em jejum, é momento você e Deus. Deus, é como se fosse um reforço para a oração. O dia que você puder jejuar, né, você fique em espírito de oração. Junto, orando, lendo a Bíblia, ligado, irmãos. Você está afligindo a sua alma. Você não está passando fome para emagrecer, não. Você não está fazendo uma dieta, não. Você está ali em comunhão com Deus. Você está afligindo a sua alma, que é má. Somos mal, irmãos. Você que tem dificuldade, talvez os seus pensamentos não é liberto, sua mente é suja, poluída. Começa a orar e jejuar para Deus te limpar essa mente. Quem sabe você não resiste ver uma mulher. Pede para Deus te libertar. Ora, jejum para Deus limpar essa sua mente. Para você olhar para uma mulher na rua e ver ela como uma serva de Deus, ou uma possível serva de Deus. Não atrair para os seus desejos carnais. Precisamos estar no espírito, irmãos. Por você não cobiçar as coisas que é dos outros.
para você não refrear a sua língua, saber lidar com situações adversas. Precisamos sim de orar e jejuar. Quando oramos e temos a prática da oração e jejum, temos mais intimidade com Deus. Temos mais sensibilidade no Espírito. Tem pessoa que é muito carnal, pratica o jejum, oração e jejum. Mas se você não pode jejuar o dia inteiro, jejuma meio. Se você não pode ficar sem beber água, faz o jejum parcial, toma água. Não para encher a barriga. Mas toma água ali em tempos, uma xícara, meia xícara. Você, pastor, eu preciso tomar remédio. Toma ali a aguinha, suca o seu remédio, que ela não está quebrando o jejum, não está enchendo a sua barriga. Deus sabe, irmão. Deus quer obediência, não sacrifício. Muitos se preocupam nem sacrificar. Deus quer obedecer. Você tem obedecido a Bíblia? Tem se submetido à palavra do Senhor? Deus quer isso. Deus quer que nós obedecemos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas nós podemos sim jejuar, um reforço para a nossa oração. E devemos analisar biblicamente, por aquilo que estamos orando e jejuando. Como eu disse, tem pessoa que ora e jejum com para coisas injustas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes o filho, eu sou pai também. Às vezes o filho foi lá cometer um crime, cometeu uma coisa errada. E a justiça veio e prendeu ele. Aí a pessoa vai orar e jejuar para Deus tirar da cadeia. Não, irmãos, ele cometeu, vai ter que pagar pelo seu crime. Vai ter de pagar por aquilo que ele fez. Deus não é injusto, irmãos. Será que se Deus fosse lá, tirasse ele da prisão, Deus seria justo? Não, injusto. Porque ele cometeu um crime. Ponha-se no lugar daquela pessoa que sofreu o crime. Nós também temos que pôr no lugar daquela pessoa que foi prejudicada por causa do nosso filho. E aí? Se você fosse a mãe do outro, e aí? Como que você agiria? Você acharia bom se vamos dizer, a pessoa que matou seu filho fosse livre antes do tempo ou não pagasse a pena? Com certeza não, irmãos. O nosso Deus é justo. Deus não é injusto. Isso aqui é um exemplo, irmãos. Mas lógico, Deus sendo bom, misericordioso, ele pode agir, diminuir a pena. Pode, por causa das nossas orações. Se essa pessoa que cometeu o crime se arrepender, voltar-se para Deus, Deus pode sim diminuir a pena, ajudar essa pessoa, ver o arrependimento dele. Mas Deus não é injusto. Ou tem situação que a pessoa vai orar, jejuar, para Deus fazer uma coisa, por exemplo, trabalhou numa empresa, agora saiu da empresa, quer receber os direitos sem ter os direitos. Às vezes vai lá pedir conta. Agora quer receber os direitos. Eu vou orar e jejuar, Deus vai me dar os direitos, tudo que eu tenho. Não vai acontecer nunca. Você pediu conta, você perdeu os direitos. Então, irmãos, tem situação que precisamos analisar. Precisamos fazer da maneira correta, não é de qualquer jeito. Entendeu? Agora, quando, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Olha, jejuma, busca a Deus. Senhor, me dá dons do Espírito. Estou aqui jejuando, Senhor. Consagrando a minha vida, buscando os dons. Eu quero ser livre desses desejos do cigarro. Eu quero ser livre dos desejos da cachaça, da pornografia, dos jogos, de vício. Senhor, estou aqui orando, jejuando, clamando. Deus me liberta desses desejos. Mas você também precisa de ser livre somente. Você precisa se encher das coisas de Deus. Entendeu? Você precisa buscar as coisas de Deus. Ler a Bíblia, ouvir pregação, orar. Precisa substituir aquele vazio. Quando você aceita Jesus, a gente vem todo cheio de defeito, cheio de vício, cheio de problemas. Aí quando o Senhor vai nos libertando, aí nós precisamos nos encher das coisas de Deus. Na leitura bíblica, é muito importante, irmãos, a leitura da Bíblia, oração, jejum, meditação na presença do Senhor. Às vezes, irmãos, Deus quer falar conosco, mas nós não damos tempo.
Né? A gente parece uma metralhadora diante de Deus. Fala. E não dá tempo a Deus falar. Quando você acaba de falar tudo que você queria, já levanta e vai embora. Vai resolver os problemas. Dá um tempo na presença do Senhor. Senta ali na beira da sua cama, com a Bíblia na mão. Medita numa palavra e Deus vai falar com você. Você vai sentir Deus falando no seu coração. Amém? Então, Jesus aqui responde para aqueles religiosos da época, para os discípulos de João e os fariseus. Olha, enquanto eu estou aqui, é como se fosse uma festa de casamento. Enquanto eu estou aqui, os discípulos são os convidados. Como que eles vão jejuar numa festa de casamento? Mas quando eu voltar ao Pai, quando eu for tirado, certamente eles jejuarão. Amém? Glória a Deus por isso. Então, o que Deus quer de nós, irmãos, é a obediência. Jejum sim. Busque a sua bênção. Intensifique a sua oração com jejum. Oração sempre acompanhada de jejum, como eu disse. Eu não posso falar, hoje eu vou consagrar, vou jejuar, né, esta hora, estas 2 horas, e vou, enquanto eu estiver em jejum, estou ali assistindo filme, né, fazendo as coisas, você está distraído. Você não está ligado em Deus. Então faça o jejum com oração. E o jejum, irmãos, como eu disse aqui no começo, aquele jejum sem programação, sem programar, é aquele que você está tão aflito que você perde a fome. Você está tão aflito pela situação que você está vivendo que você não quer comer. Olha, a gente vê isso é bíblico. A pessoa não comeu, a pessoa não bebeu porque estava aflita. Orando, clamando a Deus, suplicando a Deus, aflita. Por causa daquela situação, a ponto de perder a fome. A ponto de não comer, nem beber. Enquanto não teve resposta. Enquanto ela não viu ali o milagre acontecer. Amém? Esse é um jejum lá da alma. Meu verdadeiro jejum é esse. Você chega a ponto de ficar sem comer porque você está aflito. Você quer um dom espiritual que eu estou perdendo até a fome. Imagina se fosse assim, irmãos. Eu quero ver, né, o meu vizinho salvo, que eu estou perdendo até a fome, que eu quero ver ele salvo. Esse é um jejum que move o coração de Deus, irmãos. Não é nada programado, você está tão aflito, você quer tanto aquele milagre que você perde até a fome. Porque o milagre está acima até mesmo dos desejos da sua carne. Não é verdade? Então, assim, com certeza, Deus age. Né? Como eu disse aqui também no início, usei o exemplo de Davi. Davi fez errado, né? Cometeu um adultério, depois foi jejuar para o filho viver, porque Deus já tinha determinado, seu filho vai morrer, porque foi fruto de adultério. Mesmo assim ele jejuou e não teve resposta. E a Bíblia nos diz que quando o menino morreu, ele jejuou, orou, buscou a Deus, ficou em terra ali, ó, humilhado, humilhou-se, ele sendo rei. Humilhou em terra, ficou na terra ali humilhado. 7 dias. Né? Desesperado, buscando a face do Senhor. E Deus não fez, porque Deus já tinha determinado. Aí sabe o que ele fez? Levantou, se banhou, se limpou, comeu e foi para a casa de Deus e foi adorar. E adorou a Deus. Que maravilha, né? Não recebeu a resposta. E no final, ele foi no templo e adorou. Não na tenda, foi lá e adorou, porque naquela época quem fez o primeiro templo foi Salomão. Mas ele foi ali onde a arca estava e adorou a Deus. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Deus não fez o que ele queria. Não fez. Porque tinha os motivos. Deus não fez. Deus não mudou a sentença. E no final, ele foi e adorou. Não blasfemou, não desviou, não falou mal, não criticou e adorou a Deus. Por isso que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Será que é um desafio para mim e para você, será que se nós buscarmos, orarmos, jejuarmos, buscarmos a nossa bênção, buscar o milagre de Deus não fazer, nós temos capacidade de adorar a Deus? Por ele não ter feito? Por prevalecer a vontade de Deus? Temos?
Então, isso é uma pergunta para nós. Davi teve essa capacidade. Ele era um homem como eu e você. Ele era um homem como nós, falho. E Deus não fez aquilo que ele buscou com tanta, esmero ali, sem comer, sem beber, jejuando, se humilhou. Deus não fez porque Deus já tinha sentenciado aquela criança, mas mesmo assim, ele foi, depois de não receber o milagre, ele entrou na presença de Deus e adorou a Deus. Oh, maravilha! Isso que precisamos entender. Amém? Não querer obrigar Deus a fazer, porque ele faz. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus e merece toda a honra e toda a glória. Está aqui o caderno de oração, onde você pode enviar os seus pedidos e vamos estar orando, te ajudando em oração, clamando a Deus em favor da sua vida. Pode enviar. Você quer falar conosco, qualquer assunto, está aí o WhatsApp na tela. Pode enviar a sua mensagem de áudio ou de texto. Vamos te atender e vamos te ajudar, te orientar e vamos orar com você. Amém? Vamos orar nesta tarde de terça-feira? Vamos buscar a face do Senhor, crendo no milagre? Oremos nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui mais uma vez, Pai. Grato ao Senhor por esta palavra que nós ouvimos nesta tarde. Nós falamos, Pai, sobre o jejum. Nos ajude, ó Pai, a praticar o jejum que te agrade. Não sermos legalistas. Não querer obrigar o Senhor a fazer através da prática do jejum. Mas que possamos te adorar, Pai. O Senhor fazendo ou não, como Davi, não recebeu a resposta que ele queria. Mas a Bíblia nos diz que ele entrou na presença do Senhor e te adorou. Nos ensina a sermos verdadeiros adoradores, Pai. Nos ensina a praticar o jejum bíblico. Nos ajuda, ó Pai, a estar, meu Deus, no centro da vontade do Senhor. Eu quero apresentar os nossos ouvintes nesta tarde, pessoas que foram tocados por esta palavra. Ajuda esta pessoa a praticar a oração, o jejum. Ajuda, Pai, ela a ter uma vida de jejum, de consagração e oração, em busca da libertação, talvez, de um vício, da libertação de um familiar, de uma melhor maneira de te adorar, Pai, porque precisamos te adorar melhor. Oh, Deus, visita os teus filhos e as tuas filhas. Meu Pai, nos ajuda a te servir melhor, a te conhecer melhor, Pai. No nome de Jesus, eu apresento todos que estão diante do Senhor nesta tarde. Pai, eu quero repreender todo o mal, no nome de Jesus, que tem se levantado contra a vida dos nossos ouvintes, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo o mal caia por terra nesta tarde. Toda ação do inimigo seja repreendida nesta tarde, em nome de Jesus. Deus, abençoa o teu povo. Meu Pai, ministra a cura, ministra a libertação, ministra o milagre na vida dos ouvintes nesta tarde, Pai. No nome do Senhor Jesus. Pai, cura os enfermos, liberta os cativos, sara as enfermidades, abençoa a vida espiritual, a vida conjugal, a vida familiar. Visita as famílias que estão tendo desentendimento dentro de casa. Visita os lares que estão passando por momento difícil. Deus, no nome de Jesus, abençoa o teu povo. Livra o teu povo de todo mal. Que a bênção dos céus esteja sobre a vida dos teus filhos. Meu Deus, visita todos que estão orando. Todos que enviaram os seus pedidos de oração, Senhor. Que estão aqui neste caderno de oração. Todos os nomes, todos os pedidos. Que o Senhor possa tocar nesta tarde. Meu Deus, em nome de Jesus, visita o teu povo, Pai. Abre portas que estão fechadas. Meu Pai, traz a bênção sobre o teu povo. Ministra a cura, ministra o milagre, ministra, Senhor, a libertação. Oh, Senhor, que as mãos do Senhor estejam sobre a vida dos ouvintes. Pai, eu quero repreender toda doença, toda dor, todo mal. Saia. No nome do Senhor Jesus, Satanás, pega tudo que é seu. Vai embora desta casa. Vai embora do seio desta casa. No nome de Jesus, vai embora. Espírito de loucura, espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus.
Você que quer atingir esta vida, deixar ela sem consciência, deixar ela louca, eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito de loucura, vai embora. Em nome de Jesus, vai embora. Saia desta mente, saia desta vida em nome de Jesus. Deus visita os lares, visita as famílias, visita os filhos, netos, sobrinhos, toda a família, visita o esposo, visita a esposa. Meu Pai, trabalha neste casamento que está em crise. Meu Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, visita esse casamento que está passando por uma crise. Deus, dá vitória para os nossos ouvintes. Abençoa a vida deles em todas as áreas. Livra do mal. Guarda, Deus, abençoa os filhos, netos, guarda, livra de acidente, livra do homem maligno e perverso, guarda o teu povo, Pai, no nome de Jesus, e entra nesta causa, Pai. Eu te suplico, Pai, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado. Receba a tua bênção, o teu milagre, toma posse do teu milagre, da tua bênção nesta tarde. Compartilhe esta palavra, essa oração com todos os seus contatos. E também, se o Senhor permite, estaremos aqui às 0 horas. Você pode ficar à vontade de enviar os pedidos, nós vamos estar anotando e orando. E às 0 horas estaremos aqui na oração da madrugada. Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Agora, irmã, eu quero dar um testemunho que a minha filha, Sandra, ela foi quem me deu o contato para me seguir os irmãos pelo YouTube. Ela mora em São Paulo e eu sei que ela não foi uma e nem 2 vezes que ela pediu oração para mim, porque eu estava com um problema muito sério na coluna. Eu estava com 4 hérnias de disco, irmã, na coluna, e eu não estava quase andando, porque o meu nervo ciático estava pinçado e eu não estava mais conseguindo quase andar. E o médico falou que tinha até perigo do nervo ciático romper e eu ficar numa cadeira de roda. Mas como eu creio num Deus que tudo pode, aí eu fui no médico, que foi uma coisa que foi Deus também, preparado por Deus, e ele falou que ia fazer a cirurgia da minha coluna. Aí, irmã Débora, muitas pessoas falaram para mim, você é louca, com 75 anos fazer essa cirurgia da coluna, você não vai aguentar. Mas Deus ponhava assim uma confiança tão grande no meu coração, sabe, irmã? E eu falei, não, eu vou operar, porque eu pedi para Deus que se ele quisesse, ele podia me curar, não precisava usar de mão do médico. Mas se ele achasse que eu deveria passar por uma cirurgia para ficar boa, também que eu ia passar, porque ele ia passar comigo e nada de mal ia acontecer comigo. Olha, irmã, eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, porque eu não voltava da anestesia. Eu tive que ser entubada, eu tive uma hemorragia na cirurgia, mas, irmã, eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, mas Deus estava comigo, porque eu não voltava. De repente, a minha filha estava lá no hospital, lá embaixo, chorando, e a minha sobrinha subiu. E quando a minha sobrinha subiu, no que minha filha desceu e a minha sobrinha subiu, eu voltei, e quando eu dei por mim, eu estava mastigando a mangueira, que eu estava entubada. Aí eu ouvi quando a moça falou, ela voltou, ela acordou e veio e tiraram aquela mangueira da minha boca. Quando a minha sobrinha chegou lá para falar comigo, falou assim, oi tia, tudo bem? Eu falei, tudo, graças a Deus, deu tudo certo. Aí ela ficou assim, meio assim, né? Mas ela não falou nada para mim. Irmã, ali eu tinha voltado, eu tinha acordado, eles tinham me desentubado e eu estava, graças a Deus, eu estava ótima. E eu estou me recuperando da cirurgia. Ainda sinto um pouquinho de dor, assim, por dentro, sabe? Onde foi posto uns ferros e 10 parafusos, então tiraram as 4 hérnias que estavam muito inflamadas. Então eu sinto um pouquinho de dor ainda por dentro, mas graças a Deus cada dia que passa eu estou me restabelecendo. Eu fiz a cirurgia no dia 2 de dezembro
Irmã, eu tô dando esse testemunho que é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, porque desde o momento que o médico falou, eu vou fazer a sua cirurgia, eu falei, doutor, mas o médico de São Paulo falou que não faz, porque não garante. Ele falou, não, dona Ermelida, não pensa nisso não. Eu fiz a cirurgia num senhor de 82 anos, ele tá andando aí, ele tá ótimo. E eu vi esse senhor, entendeu? E eu senti uma alegria dentro do meu coração. Eu sabia que a minha cirurgia tinha saído, porque não era pelo médico, e sim pela mão de Deus, que Deus ia permitir que eu passasse por tudo o que eu passei, para que o nome dele fosse glorificado. E eu glorifico a Deus, não só eu, mas todas as pessoas que da minha família que viu a minha situação, por o que eu passei, que hoje eu tô do jeito que tô, para a glória de Deus, e não para a glória do homem, mas sim pela glória de Deus, porque Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, do jeito que Ele acha que tem que ser e como Ele quer. E é para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu tô aqui dando esse testemunho. E eu tenho que agradecer porque eu sei que muitas e muitas vezes minha filha pediu oração para vocês e eu tenho certeza que Deus ouviu e Deus nos ouve. Deus ouve as nossas orações e Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. E tudo é para a glória de Deus, irmã Débora. Paz do Senhor Jesus Cristo para a senhora e para toda a família da senhora. Que Deus continue abençoando a senhora e o presbítero Eurípides, porque vocês fazem um trabalho maravilhoso. E eu não consigo dormir nem um dia sem ouvir a pregação e as orações do presbítero Eurípides. E fico maravilhada com as pregações dele. Amo as pregações dele. Que Deus continue abençoando vocês.